Olá, alunos! Eu convido vocês hoje a estudarmos um pouquinho sobre estática patrimonial. Primeiramente, meu nome é Andréia, sou professora de contabilidade, eu leciono aula no Colégio Vicente Rígio, em Londrina, Paraná. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estática patrimonial para compreendermos como que os elementos do patrimônio da empresa são apresentados no balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a principal peça contábil. É nesse balanço patrimonial que os usuários internos e usuários externos da contabilidade, eles vão em busca de informações para a tomada de decisões. Então, é importantíssimo que nós conheçamos quais são esses elementos, o que é colocado no balanço patrimonial, o que nós temos lá. Bom, primeiro, o balanço patrimonial ele é apresentado em duas partes. Primeiro, o ativo e depois o passivo. No ativo, eles são representados os bens e os direitos. E no passivo constam as obrigações e também o patrimônio líquido. Mas, professora, o que são bens e direitos? Bom, os bens é tudo que a empresa possui e que pode ser, que tem utilidade e que pode ser avaliado economicamente. Na nomenclatura contábil, o que nós temos de bens? Nós temos imóveis, terrenos, veículos, caixa, bancos conta movimento. Já para direitos, o que nós temos na contabilidade? As nomenclaturas mais utilizadas são clientes, duplicatas a receber. O que são duplicatas a receber? São vendas a prazo que a empresa faz que os clientes vão pagando parceladamente. Temos também tributos a recuperar. Que são tributos a recuperar? ICMS, PIS, COFINS, são tributos que a empresa tem direito a recuperar dos órgãos públicos. Então, isso são tipos de elementos que são alocados no ativo, bens e direitos. Já lá no lado do passivo, serão alocadas as obrigações. O que são obrigações para a contabilidade? Quais são as nomenclaturas que nós mais vemos? Nós mais vemos as nomenclaturas seguintes: fornecedores. O que é fornecedores? São dívidas que a empresa contrai com os seus fornecedores para adquirir estoques, para adquirir materiais de uso e consumo. É o que a empresa tem de fato a pagar. O que mais que nós temos lá em obrigações? Nós temos salários a pagar, FGTS a recolher. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte: sempre quando tiver escrito a recolher, é sempre uma obrigação. Por quê? Os tributos, eles são recolhidos aos cofres públicos. Então, a contabilidade traz essa nomenclatura de a recolher. Então, sempre quando vocês virem a recolher, significa uma obrigação. O que mais que vai ter lá? Vai ter os financiamentos a pagar que a empresa tem. Qualquer tipo de obrigação que a empresa possua vai estar alocada ali no lado do passivo. Também, juntamente do lado do passivo, vai estar o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é a soma dos bens mais os direitos, ou seja, do passivo menos as obrigações. Então, o balanço patrimonial vai ser sempre uma peça contábil que o total do ativo vai ser sempre igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Justamente, ele chama balanço pela simbologia de equilíbrio, de balança mesmo, de equilíbrio, certo? Dizemos o seguinte, que o balanço patrimonial, ele é a principal peça contábil de qualquer empresa. Todas as empresas vão apresentar o balanço dessa forma, ativo e passivo, da forma como eu estou lhes explicando aqui. Porém, temos que ter ciência que o balanço patrimonial é uma fotografia do patrimônio da empresa naquele dado momento, naquele instante. É como se você chegasse naquele momentinho lá e colocasse, fotografei a empresa. Por quê? Porque no momento seguinte pode ocorrer um fato contábil que já mude. Então, o balanço de 31 de dezembro de 2019, ele vai apresentar o total de fornecedores que a empresa devia, o valor que a empresa devia aos fornecedores dela em 31 de dezembro de 2019. No minuto seguinte, no dia 2/1, a empresa foi lá e pagou uma duplicata de um fornecedor, e o valor do fornecedor já mudou.
Então, qual que é a melhor explicação que eu possa lhes dar para a tomada de decisão, para a utilização da contabilidade como tomada de decisão? Primeiro, ao avaliar um balanço patrimonial, vocês devem avaliar o período atual e o período anterior. Se eu estou avaliando um balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2019, eu tenho que ter também o de 31 de dezembro de 2018. É norma contábil que, publicados, essas demonstrações têm que ser em colunas. Então, para que eu possa ver a variação. Agora, para a tomada de decisão, se hoje você tem que tomar uma decisão baseada no patrimônio da empresa, hoje, o que é correto de se fazer? É pedir as informações atuais. Se agora em maio eu visualizasse o balanço patrimonial da empresa de 31 de dezembro de 2019, como eu poderia negociar com os meus fornecedores baseado no saldo que eu devia em 31 de dezembro de 2019? Eu preciso saber o valor de agora, de maio. Então, a demonstração contábil, balanço patrimonial, ela apresenta o ativo e o passivo, contemplando no ativo os bens e os direitos, e lá nas obrigações ela vai contemplar, no passivo ela vai contemplar as obrigações e o patrimônio líquido, porém nós temos que ter ciência que o balanço patrimonial é uma fotografia da empresa naquele determinado momento. Então, para a informação ser tempestiva, ela ser utilizada para tomada de decisão, para negociação com fornecedores, para negociação com clientes, é importante que esse balanço, essa informação, ela seja apresentada tempestiva, ela seja pontual, para que a contabilidade realmente faça a sua função principal, que é servir como ferramenta de tomada de decisão aos usuários internos e aos usuários externos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de muita dificuldade nas empresas, por conta de algumas atividades terem parado por conta dessa pandemia que assolou, na verdade assolou o mundo todo, né? Então, muitas empresas precisam tomar decisões baseadas nas informações contábeis e nós, atuantes na contabilidade, estamos sendo bastante exigidos nesse momento. Por quê? Porque precisa de prestar informações pontuais, precisamos de apresentar informações atualizadas. Então, todos os balanços contábeis que vocês forem ver, qualquer balanço, vocês vão ver lá que o total do ativo sempre vai ser igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Eu sempre explico aos meus alunos, sempre vai bater. Não tem como não bater. Se o balanço não bater, você fez errado. Volta e refaz de novo. Por quê? Porque o patrimônio líquido é exatamente a diferença entre o ativo e as obrigações, entre bens mais direitos menos obrigações, ok? É isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero ter contribuído para o aprendizado de todos vocês e juntos nós vamos construindo novas formas de aprendizado, agora sem a presença física, mas a tecnologia é um grande aliado nosso nesse